contratar mulheres pela possibilidade de engravidar. E aí, durante o emprego, isso pode também assumir o formato, por exemplo, de cobranças excessivas, pressão psicológica, alteração do posto de trabalho, justamente para prejudicar propositadamente essa empregada, né, essa trabalhadora. E um dado importante, Marília, é até assustador. Alguns dados, algumas pesquisas apontam que cerca de metade das mulheres encontram-se fora do mercado de trabalho quando retornam da licença maternidade cerca de 14 meses depois. E não querem mais. Olha só, viu? Eu já vi esses relatos. Isso, ou fruto, inclusive, desse assédio materno, né? Dessa violência psicológica e de não aguentar mesmo um ambiente de trabalho adoecedor, que pode, inclusive, provocar na saúde mental dessas mulheres questões de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima. Então, afeta aí de maneira global a saúde mental dessas empregadoras. Já ia te perguntar quais são as consequências disso, né? As consequências psicológicas, então, são essas. Depressão, ansiedade, tudo isso. A mulher pode começar a não querer ir trabalhar, né, se ausentar do ambiente de trabalho. Tem relatos fortíssimos, inclusive de empregadores que acabam praticando esse tipo de assédio, seja pela opção religiosa da trabalhadora ser diferente, seja pelo fato dela precisar se ausentar, por exemplo, com certa frequência para levar um filho ao médico, enfim, para cumprir outras demandas aí enquanto mãe, enquanto pessoa que é cuidadora de seu filho. E as mulheres acabam se ausentando do ambiente de trabalho e podem evoluir para uma ansiedade, para uma depressão, inclusive optando mesmo por desligar o vínculo de trabalho. Isso, enfim, tem um prejuízo enorme para elas. A gente sabe que muitas mulheres dão conta de tudo, minha gente. A gente, dá conta de casa, de trabalhar fora, de menino, de tudo. E, assim, o que muda na sociedade isso? Porque, de fato, nós mulheres somos X-tudo, viu? Fazemos muito mais do que a gente acha que pode fazer. Na verdade, ao ver a sociedade, como é que fica esse caso? Então, essa questão das mulheres assumirem múltiplas funções, né, ela tem uma análise aí diferenciada por parte de outras mulheres, por parte dos homens, por parte dos próprios empregadores. E muitas vezes, por entender que a mulher assume muitas funções, o empregador acaba não compreendendo que uma das funções que ela pode vir a assumir é a função de mãe. E que isso vai demandar dela algumas ausências em determinados momentos, então ela vai precisar levar o filho dela para um médico, ela vai precisar se ausentar e aí, diante disso, o empregador, muitas vezes, né, de forma inadvertida, pode acabar praticando esse assédio materno. Por isso que é importante, Marília, que as empresas, os gestores, né, maiores das empresas, tenham campanhas de conscientização, né, dos gestores, dos coordenadores, dos trabalhadores, para evitar esse tipo de ação. Inclusive, implantar canais seguros de denúncia, como é o caso da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, algumas empresas, inclusive recentemente com a implantação do E-Social, têm sido obrigadas a implantar a CIPA, que é um canal importante, seguro e legítimo para que essa trabalhadora possa fazer as denúncias quando ela se sentir assediada. Com certeza. Você que está em casa, já se sentiu assediada? Sofreu algum tipo de assédio? Né, gente? Tem nenhuma pergunta aí? Deixa ver se dá pelo menos uma ou duas perguntas, caso dê tempo, claro, né? Se alguém mandar rapidinho, a gente coloca aqui, tá? Se você de casa tiver aí alguma coisa, né, estiver passando por isso, ou já passou, enfim, compartilha com a gente aqui, que a gente quer saber, tá? Essa questão, assim, que eu acho que também a mulher podia ajudar a outra, né, gente? Mas, às vezes, a própria mulher é a inimiga da outra, praticamente. É quem mais faz isso, mulher com mulher, né? A gente vê muito isso no trabalho, né? Porque, geralmente, é a dona da casa. Então, ela já vem impor isso, né, para a pessoa que vai trabalhar lá, ou às vezes é de um escritório, de um consultório, às vezes mulheres mesmo, elas são, acho que contra. Isso, né? E até pelo fato, muitas vezes, Marília, de não ter essa empatia, pelo fato da mulher, por exemplo, que é gestora e não tem, eventualmente, o desejo de ser mãe, tem uma dificuldade, às vezes, de compreender aquela empregada, aquela trabalhadora que teve um filho e que está aqui agora, atualmente, com uma série de demandas, com uma série de outras atribuições. Então, por vezes, esse assédio parte, sim, de uma mulher que, às vezes, ocupa um lugar de poder. Isso. Às vezes está frustrada, às vezes com raiva, chateada, porque eu não consigo, não quero que a outra consiga também, ou que a outra não tenha também. E por ocupar um lugar de poder, acaba exercendo essas ações de assédio em uma trabalhadora,
que, enfim, teve o filho ou que vai precisar se afastar de licença. E aí são pequenas ações que às vezes a gente normaliza e entende como comuns, que não são, que configuram de fato o assédio. Nossa. E aí, o que fazer no caso desse? Então, como eu falei anteriormente, procurar canais seguros de denúncia. É importante que essas condutas elas não sejam normalizadas, né? A gente não pode tratar isso como comum. Então, se a sua empresa, se o seu local de trabalho já conta com uma CIPA, com essa comissão, é importante buscar as servidoras, os servidores que compõem a CIPA, para trazer esse diálogo, trazer essa situação. E não existe esperar tomar uma proporção maior. Se você já está se sentindo ofendida, se você faz aquela leitura daquilo como assédio, é importante levar os canais de denúncia seguros. Ai, minha gente, então já sabe o que fazer, né? Nesse caso. É complicado, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, você passa 9 meses com um menino na barriga, aí às vezes trabalha ali até o último dia. E, olha, eu trabalhei mesmo até o último dia também. Eu sei que eu sou muito guerreira mesmo, eu trabalhei até o último dia. Eu acho que um dia antes eu estava fazendo as coisas até na minha casa, organizando tudo. E meu marido fazia, meu Deus do céu, como é que pode, hein? Eu disse, se eu tiver menina, corro pro hospital, sei lá, enfim. Mas, hein, gente, aí você tem, aí fica aquele período já em casa, com o menino, já doido para voltar pro trabalho, para poder desopilar um pouco, né? Porque você fica muito tempo presa ali com aquela situação de mãe. Você quer voltar pro seu trabalho, você quer começar a ganhar o seu dinheirinho de novo, porque você tem as necessidades com o seu filho, com a sua casa, enfim, tem tudo isso, né? E aí a pessoa, quando volta, passa tantos meses e depois ó, a pessoa, volta para a rua, né? Isso. Não pensa no filho que ela teve, nas coisas que ela tem que pagar. Gente, ai meu Deus do céu, é complicado, né? E também entender, Marília, que a maternidade vai ser uma experiência diferente para cada mulher. É verdade. Então, se eu, por exemplo, não tenho o desejo de ter um filho, eu não posso utilizar isso como pretexto para assediar ou para violentar psicologicamente a minha trabalhadora, a minha servidora, pelo fato dela ter sido mãe e estar com outras atribuições além do trabalho. Tem uma pergunta aí, Jai? Tem não? Tem como não? Então, não tem como, não tenho como, já tenho 4 minutos só e aí o nosso tempo já acabou. Então, né? Não dá mais tempo? Então tá. Não tenho mais como ficar, viu, minha amiga? Queria ficar mais. Mas, ó, obrigada por sua participação Marília. Aqui no nosso Manhã da Gente, viu? Obrigada, volte mais vezes. Volto. Adorei esse assunto, é um assunto bem, pra mim é novo aqui, viu? E eu não sabia polêmico, que tinha esses assédios, não. Mas vamos deixar uma mensagem aí pras mães que estão nos assistindo, as mulheres que estão querendo ter seus filhos, enfim. Com certeza, falar para as mulheres que não abram mão do desejo de ser mães, né? Se vocês têm esse desejo, se vocês têm esse intuito, e não normalizem essas condutas. Se vocês se entendem assediadas psicologicamente, entendem se vivenciando situação de assédio materno, busque a gestão maior da instituição ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio para fazer a denúncia necessária. É isso aí, minha gente. Mas olha, você que está aí do outro ladinho,